Graça e paz, queridos irmãos, da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Olhando a nossa igreja, hoje pela manhã a igreja estava linda demais, um culto maravilhoso ao Senhor. A noite é sempre mais complicado, né, de estarmos aqui. Mas eu quero iniciar fazendo alguma pergunta para vocês. Vocês não precisam me responder, não, mas eu quero que vocês pensem. Quem está aqui hoje, que teria motivos para não estar? Que, apesar da dificuldade, escolheu estar aqui? Eu sei, não precisa levantar a mão, eu sei. Eu conheço algumas pessoas, sei que tem pessoas que não estavam bem de saúde hoje. Tem pessoas que estão passando por uma semana muito complicada, mudança, tantas coisas acontecendo. Eu também. Eu teria motivo para não estar. Mas eu escolhi estar. Queridos, todos os dias é travado sobre a nossa vida uma batalha. Batalha espiritual. É uma luta para tirar a gente do prumo. É uma luta para nos desestabilizar. Tirar o sorriso do seu rosto, tirar a paz do seu coração. Todos os dias o inferno se levanta. Todos os dias. Todos os dias. Os demônios, o inferno, eles sabem o que fazer. Eu preciso tentar desestabilizar aquele povo que vai à igreja. Eu preciso tentar tirar a paz daquele povo. Eu preciso tentar tirar o sorriso do rosto deles. Eu preciso fazer com que eles não sintam o desejo de adorar a Deus com tanta alegria como eles fazem aqui. Mas o nosso Deus, que é Deus, é santo e é poderoso, Ele não nos deixa sozinhos. Jesus, quando ascendeu, quando foi para o céu, Ele falou: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. E desde então é dessa forma. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que atua em nosso coração. E Ele vai nos dando diretrizes para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa continuar de pé diante das lutas que o inimigo das nossas almas impõe sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, dentro da nossa família, no nosso trabalho e, por que não, aqui na igreja? Quantos de nós nos entristecemos aqui? Quantos de nós às vezes saímos daqui magoado e triste com uma palavra mal colocada de um irmão? O tema da mensagem que eu trouxe para o coração dos irmãos e primeiramente para o meu coração é a armadura de Deus. Como permanecer firme no dia mau. Então eu quero convidar aos queridos irmãos que acessem ou abram a palavra do Senhor em Efésios 6. Efésios 6. Eu estou com a NVT. Efésios 6, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. A armadura completa de Deus. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça.
Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração e à necessidade de cada um de nós aqui. Seja conosco, Senhor. Me use para falar, Senhor Deus, exatamente o que o Senhor quer que seja dito. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, o cristão não vence a batalha espiritual por sua própria força. E às vezes a gente acha que consegue. Eu costumo falar muito nas minhas mensagens, porque eu falo a meu respeito, como Giane era, né, há alguns anos atrás. Então, muitas vezes, nós nos apoiamos no tempo de convertido que você tem, de repente, no cargo dentro da igreja que você tem. Não, eu sou uma pessoa, tal. Quem sabe, diácono? Eu represento uma área, então eu estou bem, eu tenho 20 anos de vida cristã, está tranquilo para mim. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Eu não posso me apoiar na minha inteligência, eu não posso apoiar na minha sabedoria, eu preciso me apoiar na palavra de Deus para vencer as dificuldades. Eu preciso continuar, permanecer fortalecido no Senhor e revestido de toda a armadura que o Senhor me oferece. Ele colocou à nossa disposição, queridos, para que você não tente vencer a batalha sozinho, porque você não vai conseguir. Não vai. O diabo está vencido? Está. Ele já sabe o lugar para onde ele vai, ele sabe, mas ele continua sendo o nosso adversário. Ele continua ao derredor, tentando nos tragar. A carta aos Efésios é considerada uma das mais profundas do Novo Testamento. Ela começa, né, falando sobre a posição do cristão em Cristo, né, como nós devemos ser. E do capítulo 4 ao 6, ele começa a falar sobre a prática do cristão. Então, se os irmãos observarem, depois que ele ensina, depois que Paulo fala sobre a unidade, santidade, casamento, família, como nós devemos ser, ele nos dá várias orientações maravilhosas. Mas no final, ele encerra a carta mostrando que viver a vida cristã implica enfrentar batalha espiritual. E é interessante que Paulo, ele utiliza a figura de um soldado romano. Vocês sabem por quê? A probabilidade dele utilizar a figura de um soldado romano, da armadura, para nos falar sobre a batalha espiritual? Porque Paulo estava preso. Estava preso há muito tempo. Então era o que ele via diariamente. E glória a Deus, Paulo estava enfrentando batalhas. E isso parou Paulo? Não parou. Paulo não foi parado por causa das batalhas que ele enfrentava. Paulo não parou por causa do espinho na carne que havia. Ele não parou. Querido e querida, isso é para nós. Nós não podemos parar diante das dificuldades. Nós não podemos parar diante das nossas lutas e dores. Cada um de nós temos uma luta, uma guerra, uma dificuldade que a gente enfrenta. E o Senhor sabe, mas não é motivo para a gente parar. Não é motivo para a gente não estar aqui, nos colocando diante de Deus e adorando ao único que é digno de todo louvor e toda adoração. Nossa força vem do Senhor. Quanto mais formos fortalecidos,
mas nós teremos força e poder no Senhor. Paulo inicia lembrando que ninguém entra nessa batalha, como eu falei para vocês, confiando em você próprio. Vamos observar o que ele diz. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele não diz, seja forte em você mesmo, seja experiente em você, acredite no que você já sabe, no que você aprendeu. Se garanta na sua inteligência, até onde você chegou, fica firme aí. Ou nas tradições religiosas que você tenha, se apoia aí. Não, ele diz, fique firme no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que ele diz para a gente, ok? A batalha espiritual exige dependência. Zacarias 4:6 diz assim, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito. Foi isso que Jesus disse. Pelo meu Espírito. Jesus está trazendo, queridos, a responsabilidade de enfrentar essa guerra para Ele. O nosso papel e nosso dever é irmos ao Senhor e nos colocarmos diante dEle. Senhor, não está fácil, está difícil para mim. Todos os dias é uma luta, todos os dias é uma guerra. Senhor, tem misericórdia. Esse é o nosso papel, é corrermos para Deus. Não tenta ser forte, não tenta enfrentar. João 15:5 diz assim, sem mim nada podeis fazer. Ficou claro para a gente? Sem mim nada podeis fazer. A força do cristão não está na sua coragem, mas na suficiência de Cristo. Queridos, nós não podemos esquecer. Cristo é suficiente, você não. Cristo tem poder, você não. Não tenta ser forte. Não tenta segurar. Precisamos correr para o Senhor. Quanto mais conscientes somos da nossa fraqueza, mais dependemos da graça de Deus. Quanto mais eu entendo que eu não vou conseguir, eu não consigo administrar, e foi maravilhoso para mim, porque eu aprendi isso no Celebrando. Eu já falei para vocês, eu sempre fui líder o tempo todo, desde escola, sempre liderei. Então, quando você está muito tempo sendo líder, você começa a achar que você pode as coisas, que você é forte para suportar as coisas. Então, você começa a trazer muitas responsabilidades, as pessoas te veem à frente, começa a jogar responsabilidades para você, e você vai segurando, só que você não suporta, sozinho. Eu Celebrando na recuperação me ensinou que eu não tenho que segurar a barra sozinha, que eu não sou forte, eu não tenho que ser. E queridos, como foi maravilhoso quando eu entendi que eu não tenho que ser forte, eu não tenho que ser a melhor, eu não tenho que lutar para ser a melhor por orgulho, não. Eu tenho que me colocar diante de Deus e pedir, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida. Está acontecendo isso e isso na minha vida, meu papel é isso, é levar diante do Senhor as minhas guerras e as minhas lutas. É esse o nosso papel. Não é achar que você está pronto para enfrentar. Nosso inimigo é espiritual. Versículos 11 e 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Paulo esclarece que quem é o verdadeiro inimigo. Ele deixou muito claro para a gente. O nosso combate, queridos, não é por pessoas, governantes, familiares, colegas, igrejas. O que eu fui falando aqui são onde nós encontramos problemas. Nós passamos por dificuldades. E às vezes a gente está tão ligado e tão desligado em Deus que a gente começa a ver em pessoas a nossa dificuldade. A luta é ali, só que não é. Há algo por trás. Há um mundo invisível que nós não vemos e que move pessoas a nos perseguir, move governos, valores totalmente distorcidos. O que era certo agora é errado. Estamos chegando a um tempo que nós não podemos falar as verdades que a Bíblia diz, porque estão querendo caçar isso, criminalizar o que a Bíblia diz que é certo e que é errado.
E aí, se nós não olharmos com os olhos espirituais, eu vou começar a odiar quem está falando isso, quem está levantando essa pauta. Aí você começa a odiar. Odeio aquela pessoa, odeio porque ela faz isso, odeio. Não é o teu papel é clamar ao Senhor. Há uma batalha. E essas pessoas estão sendo levantadas, elas não sabem. Estão sendo usadas. Tudo muito orquestrado. E cabe a nós, queridos, filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, olharmos com outros olhos para quem nos ofende, para quem nos persegue. Quantas vezes, às vezes no setor de trabalho, às vezes o próprio chefe, alguém do trabalho, querendo o teu lugar, fazendo coisas tão difíceis para estar no teu lugar, para que você saia dali. Não olhe para aquela pessoa, clame ao Senhor, é batalha espiritual que está acontecendo. Quantas vezes, às vezes a gente sai, a gente participa de um culto maravilhoso aqui, você sai cheio do Espírito Santo de Deus, você chega dentro de casa e encontra um problema sério, uma batalha terrível, uma cilada que o inimigo já deixou ali pronta, tentando tirar a sua paz, mas não consegue, porque nós vamos correr para o Senhor. Nós vamos correr, mesmo que seja com a lágrima descendo. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, está acontecendo isso e isso e isso comigo. E é isso que o diabo não quer. Ele quer que você se desespere. Ele quer que você perca a sua paz. Ele quer que você tome atitudes que você vai se arrepender. Ele quer que você comece a esbravejar, maldizer. Ele quer que você devolva na mesma moeda quem te tratou mal. É isso que o diabo quer que você faça. Só que nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Nós estamos entendendo que existe batalha, que existe guerra. O diabo é descrito como estrategista. Ciladas do diabo. E sabe o que significa cilada, queridos? Transmite a ideia de armadilha cuidadosamente preparada. Cilada não é uma coisa escrachada, não é um buraco aqui na frente que você olha, epa, tem um buraco aqui, eu não vou nem passar por aqui que eu posso escorregar, eu vou passar por lá. Não. Cilada é aquela coisa, vamos imaginar, eu já vi, vocês já devem ter visto também, quando eles fazem uma armadilha no mato, para caçar algum bichinho, eles fazem uma armadilha e tampam. Eles tampam com galhos, com areia, com tudo. Eles tampam para que o animal passe por aí. Nem imagine que existe uma armadilha ali. Cilada. Cilada. Às vezes estão aqui plantados na igreja, cilada. Você chega feliz da vida, você chega aqui, alguém te falou assim, ó, prepare isso aqui pra gente, faz esse trabalho pra gente, a gente está precisando tanto de você. Aí você, ai que bom, vou preparar da melhor maneira que eu puder fazer. Eu vou fazer o meu melhor. Aí você prepara meio de semana, chega aqui, você apresenta o que você fez. Aí, de repente, aquela pessoa que recebeu, que você entregou ali, fala assim para você, faz modificações, ó, isso aqui tira, isso aqui não vai dar certo. Olha como é que você fica. Meu Deus, eu passei a semana inteira fazendo, o Senhor sabe como eu me dediquei. E aí, quando a gente não vigia, acabou. Você sai daqui destruído, magoadíssimo e dizendo assim, nunca mais eu faço nada na igreja. Nunca mais eu vou fazer, porque eu fiz o meu melhor. Deus sabe o quanto eu me dediquei e ninguém deu valor. Cilada. Cilada. Para que você não faça mais nada. Para que você cruze os seus braços para a obra do Senhor. Não vou fazer, me magoei, não faço mais. Cilada. Satanás prefere enganar do que atacar frontalmente. Desde o Éden ele trabalha assim. João 8,44 diz assim, ele é mentiroso e pai da mentira. Como é que Satanás se apresentou no Éden? Ele se apresentou com um dragão, colocando fogo, aquela coisa para Eva? Não. Sutilmente, uma serpente, conversando, batendo papo com ela, mostrando, pô, que fruta bacana aquela ali, né? Você pode tudo isso aqui, mas por que você não pode aquela ali?
Sutilmente. O diabo é dessa forma que ele trabalha. Sutilmente, ele não vem escrachado, ele não vem como pinta os desenhos, né? Aquele chifre enorme, olho vermelho, aqueles pés de bode. Não aqui, não sei como é que ele vai estar no inferno, mas aqui ele não se apresenta dessa maneira. Não é assim. 1 Pedro 5,8, o diabo anda em derredor como o leão que ruge. Ele está o tempo inteiro próximo de nós. O tempo inteiro. O diabo, queridos, ele não tem poder para entrar em nós. Não tem, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo habita em nós. Mas ele observa comportamentos. Ele não está dentro de você, mas ele observa o seu comportamento. Então ele sabe exatamente como te atingir. Ele sabe como te desestabilizar. Ele sabe quando você vai ficar muito machucado, muito magoado, sabe? Ele sabe. E ele vai trabalhar dessa forma. Ele observa. Ele está aqui nos observando. Nem todo problema é ação do diabo diretamente, tá, gente? Quando a gente está falando sobre batalha, às vezes tudo que acontece, a gente fala assim, é batalha. Às vezes somos nós. Nós agimos de forma errada, nós tomamos atitudes precipitadas e erramos. Aí no final dá tudo errado. Aí não joga a culpa no diabo, não. Isso é nosso. Isso é com a gente, ok? Deus nos reveste com sua armadura. Agora nós vamos falar sobre os versículos de 13 a 17. Paulo apresenta 6 elementos da armadura. Então vamos começar com a armadura de Deus, né? Não é uma armadura produzida pelo homem, e sim que Deus fornece. O que a gente falou antes? Eu não posso me garantir nas minhas forças, nem no que eu sei, nem até onde eu cheguei, nada. Eu preciso me apegar e me garantir que Deus é minha força. E é Ele que vai me livrar no dia mau. É Ele que vai me sustentar no dia mau. Então, primeiro, o cinturão da verdade. Na armadura romana, tá? O cinturão sustentava todas as demais peças, tá? Cinturão aqui, tá, gente? Ó, o cinturão aqui, ele representa a verdade do evangelho. Quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo. Então, o que nós precisamos fazer? Viver uma vida íntegra. Querido, se eu digo sim, é sim. Se eu falei que é não. Você sabe algo que é maravilhoso? É quando alguém fala assim com você, assim, você vai falar com alguém, aí você fala assim, olha, fulano, Maria pediu para você me entregar isso aqui, que ela depois te devolve, ou ela vai mandar para você o dinheiro, o valor. Ah, foi Maria que falou? Tudo bem, pode levar. Não, Maria que falou? Fechou. Isso é integridade. Quando a pessoa sabe, não foi fulano que mandou dizer, então eu creio, eu acredito. Isso é viver na verdade, queridos. Aí a pessoa fala assim, não, fulano falou, não. Fala que é assim aqui, ali fala não, se alguém chega aqui fala uma história, ali fala outra. A mentira nos enfraquece. E eu digo para vocês que uma pessoa que costuma mentir, ela vive em muita dificuldade. Gente, a mentira não deixa você em paz. Porque você mente, são histórias diferentes que você conta. Então, se eu conto uma história aqui, aí tem uma pessoa do lado. Se eu contei história diferente, eu vou ter que afastar uma da outra para voltar àquela história. Porque ela fala, peraí, mas não foi isso que você me falou. Então, a pessoa que vive mentindo, arranjando desculpas para fugir da verdade, mesmo que às vezes não deu, você não conseguiu, você disse que faria, não deu, seja sincero, peça desculpa, me perdoe, eu não consegui, eu esqueci, não deu. Aí para ficar bem te inventa mentira, vai floreando, e aí nós vamos caindo. A couraça da justiça protegia os órgãos vitais, couraça da justiça, ok? Nossa justiça está em quem? Em Cristo. Romanos 5,1 diz assim, justificados pela fé. Ao mesmo tempo, essa justiça produz uma vida santa. Queridos, quem vive deliberadamente no pecado, torna-se vulnerável. E é. Queridos, normalmente, quem vive uma vida de pecado, quem vive uma vida de fragilidade, ela é uma pessoa fraca. Emocionalmente fraca, psicologicamente fraca, espiritualmente fraca. É fraco.
Porque não se coloca diante de Cristo para ser justificado pela fé, para ser fortalecido. Então eu vivo fraca. Eu não consigo realizar nada, eu não consigo fazer nada. Tudo que eu começo eu paro. Vem até o desejo no meu coração de trabalhar na casa, na obra, fazer acontecer. Eu só sinto esses desejos. Daqui a pouco eu estou totalmente paralisada. Não deu, não consegui. Até falei para a irmã que eu estaria. Até falei para o irmão, conta comigo. Acabou. Não deu, não consegui. As sandálias do Evangelho da Paz. O soldado precisava de firmeza para permanecer de pé. Quem conhece o Evangelho permanece de pé. Queridos, não importa a dificuldade, a gente permanece de pé. Mesmo chorando, a gente permanece de pé. Mesmo dolorido, mesmo o coração sangrando. E eu tenho certeza que, eu acredito que todos vocês, porque todos nós temos problemas. Quantos de nós já não chegamos aqui coração sangrando? Uma dor, uma dificuldade tão grande, uma tristeza. De você estar aqui, você começa a adorar a Deus, louvar a Deus. Você fecha os olhos, às vezes as lágrimas começam a descer e você vai clamando e falando com Deus. E à medida que o culto vai acontecendo e a palavra de Deus sendo ministrada, o Espírito Santo vai te dando renovo, vai dizendo assim, eu estou contigo, eu estou contigo. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, fica firme. Isso vai passar. E você, olha, você sai daqui outra pessoa. Você sai daqui outra pessoa. O Evangelho da Paz também nos impulsiona a missão. A igreja luta caminhando. A gente não para. Queridos, dificuldade a gente tem, mas eu não posso parar. Eu preciso continuar marchando, fazendo o que o Senhor quer. Evangelismo, vamos continuar falando do amor de Deus. Não é porque eu tenho um problema que eu vou me fechar só para o meu problema. Não acabou. Não, eu estou com um problema muito grande, a minha luta é muito grande. Não, cada um se vira por si. Não. O Senhor nos convida a continuar marchando. A nossa luta Ele cuida, mas quem cuida daquele lá que não conhece a palavra de Deus? Somos nós. Então o Senhor nos convida, vai, continua falando do meu amor, continua falando do meu poder, porque eu vou cuidar de você. Eu estou cuidando da sua vida, eu estou cuidando da tua família, continue falando do meu poder. E queridos, não é algo mais maravilhoso quando você está falando, ministrando a palavra para alguém, levando uma palavra de carinho para alguém que está passando por uma dificuldade muito grande. E aquela pessoa te abraça e fala assim, eu precisava tanto disso. E você entende que você conseguiu trazer paz através da palavra para o coração daquela pessoa. E seu coração com muitas lutas. E a sua mente com as suas lutas, que o Senhor sabe as lutas que você tem. Mas você cumpriu a missão. Você cumpriu a sua missão. E queridos, o Senhor Ele está atento a toda a nossa luta. O Senhor envia pessoas para cuidar de nós. O Senhor coloca anjos ao redor da nossa casa, cuidando, livrando a nossa família, protegendo. Vocês não precisam ficar preocupados. Façam ide, vamos falar do amor de Deus, vamos abençoar, vamos acolher as pessoas que estão sofrendo e não conhecem a palavra de Deus. Porque nós conhecemos e sabemos que o Senhor é conosco. Amém, queridos? O escudo da fé. O escudo da fé era um grande escudo. Vocês já devem ter visto filmes épicos, né? Aqueles homens gladiadores, né? Enfrentando aquela batalha, aquele escudo enorme que eles botavam aqui assim. E vocês lembram, quando eles estavam naquela frente de batalha, que de longe eles empunhavam assim os arcos e enviavam aquelas flechas, todas com fogo. Vocês lembram? É aquela coisa bonita, aquele monte de flecha. E eles se cobriam com aquele escudo, todos eles com escudo, eles se cobriam. E ali, elas batiam ali, e muitos escudos ficavam com fogo ali, porque cravava ali e ficava fogo. Mas o fogo não os atingia. Esse é o escudo da fé. As flechas que são enviadas para nós todos os dias, representam dúvidas. Muitas vezes a gente começa a colocar dúvida na nossa mente.
Dúvida sobre qualquer área da nossa vida. E quando a gente está em dúvida, a gente começa a ficar amuado, encolhido, entristecido. A gente não tem mais aquela firmeza e a certeza. Pode ser, sabe o que também? As flechas, acusações. Quantas pessoas nos acusam? E às vezes a acusação está dentro do lar. Tem coisa mais difícil do que receber a acusação do próprio sangue, né? De familiares. Então isso também pode querer nos parar. Outra coisa são as tentações. Como eu falei para vocês, o diabo, ele observa comportamento. Ele sabe exatamente a fraqueza de cada um de nós, ele sabe. Ele sabe a cilada que ele precisa armar para cada um de nós, ele sabe. Aí vem o medo. A gente consegue dar um passo com medo? Não dá. Você consegue dar um passo de fé com medo? Você não dá. Você paralisa. Você paralisa. Ainda tem o desânimo. Ainda tem o desânimo. Que faz com que a gente não realize nada. A fé, queridos, não vai eliminar as flechas, mas ela vai impedir que queime o nosso coração. Vai impedir de atravessar o nosso escudo. Vai impedir. Então, mesmo que eu tenha todas essas flechas vindo em minha direção, eu tenho o escudo da minha fé. E eu vou me colocar assim: eu tenho misericórdia. Eu não quero parar. Eu não quero ficar com medo. Eu não quero. E a gente vai, e nós vamos nos colocar diante de Deus. Através da nossa fé. O capacete da salvação protege a cabeça. A esperança da salvação protege a nossa mente. Queridos, nós cristãos precisamos lembrar constantemente: minha segurança está em Cristo. Nós não podemos esquecer. A minha segurança está em Cristo, em mais nada. A certeza da salvação nos fortalece em meio às lutas. Então eu preciso do capacete da salvação para proteger a minha mente. Porque quando a minha mente, querido, não está bem, como é que acontece com o corpo? Está tudo ruim. E aí vale lembrar que precisa cair por terra, sabe? Quando a gente fica sem jeito de falar que vai a um psicólogo, que faz terapia, que vai a um psiquiatra. Ah, não, as pessoas não podem saber. Por quê? Deus deu sabedoria aos médicos, aos homens, para cuidar de nós. Então nós precisamos, queridos, muitas vezes a nossa mente está em frangalhos, picados. E o Senhor deu sabedoria para lá. Então você vai fazer uma terapia, sim. Vai procurar um psicólogo, sim. Vai procurar um psiquiatra, sim. Se precisar ser medicada, você vai tomar medicação. Mas olha aqui, ó. Eu continuo firme na palavra do Senhor e meditando e lutando. Mas eu vou fazer, de acordo com a orientação que o médico me deu. Não há problema nenhum. Querido, se a nossa mente não está bem, o corpo não vai estar bem. Não adianta. A espada do Espírito é a única arma, interessante, é a única arma ofensiva que nós temos nessa lista, que é a última. Paulo identifica claramente que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Foi exatamente assim que Jesus venceu as tentações do deserto. Em Mateus 4, Jesus diz assim, ó, está escrito. Era isso que o Senhor Jesus falava para o diabo. Está escrito. Está escrito. Queridos, sem conhecimento das Escrituras, o cristão não consegue lutar, porque a gente está desarmado. E às vezes o corre-corre, o dia a dia, nos impedem de meditarmos na palavra. Querido, mas quando nós não meditamos na palavra, nós nos tornamos alvos fáceis. Primeiro para o inimigo e segundo para todo vento de doutrina, para tudo que chega, toda novidade que chega com cara de que é coisa boa e na realidade não é. Infelizmente estamos passando por um tempo onde vários homens de Deus, que foram homens assim, que houve um tempo em que pregavam o evangelho genuíno e hoje não estão mais centrados na palavra de Deus.
acabaram abraçando tantos outros pensamentos. Se nós não tivermos firmes na palavra de Deus e conhecedores, nós vamos seguindo. Só que nós precisamos meditar. E, queridos, é tão bom quando a gente está ouvindo uma mensagem, que você está ouvindo, o pregador está falando e você está observando aqui, ou você está fazendo uma anotação, ou você fala assim, quando chegar em casa eu vou pesquisar isso aqui que eu achei interessante. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que crer em tudo que é dito aqui, porque o homem erra. E quem está aqui na frente, você não tem capacidade de conhecer o meu coração, você não tem. Só quem conhece meu coração é o Senhor. Então nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, para que nenhum vento de doutrina errada me leve. Não. Tá, vai você com a tua ideia para lá, eu permaneço aqui. A oração mantém o soldado vigilante. Queridos, depois de vestir toda a armadura que Paulo nos apresentou, Paulo fala da oração. E isso nos mostra que a oração, ela não é uma peça da armadura, mas é o ambiente em que a armadura é utilizada. É o ambiente. Toda oração, toda súplica, todo tempo e toda perseverança. Queridos, nós precisamos orar o tempo todo. Em todo o tempo. Mas, Giane, eu tenho aqui até uns pedidos de oração, eu já lembrei, quando eu chegar em casa... Vamos chegar em casa e orar? Vamos. Na hora de dormir, nós oramos. Ao amanhecer, nós oramos. Mas nós precisamos manter um dia inteiro de oração, falando com Deus. Um dia inteiro. Mas como é que eu faço? Não precisa fechar o olho, gente. Ninguém fecha o olho. No dia a dia, você não fecha o olho, você está orando. Você está olhando as pessoas, você está orando. Está acontecendo uma situação, você está olhando ali, você está clamando ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Olha aqui. Isso é no invisível, é a batalha espiritual. Você está clamando a Deus, ao sangue de Jesus, e aquilo tudo está acontecendo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas você está interagindo, você está pedindo, clamando ao Senhor misericórdia. Já aconteceu comigo, acredito que já tenha acontecido com vocês. Vocês passam aqui numa rodovia, aí de repente vocês veem um acidente. Normalmente, quando eu vejo um acidente, já vejo que tudo começa a parar e está bombeiro, aquela coisa toda. Eu já começo a falar, Senhor, tem misericórdia. Que não tenha acontecido nada fatal. Senhor, tem misericórdia. Aí, quando vai chegando perto, se tem um plástico em cima, o que significa? Morreu. Qual é a oração que a gente faz na hora? Senhor, visita agora aquela família que vai receber essa notícia agora. Senhor, tem misericórdia. Porque acha que a pessoa está indo para casa, que está indo para o trabalho, e ela está ali, acabou. É na mesma hora, queridos. Você passa ali, tem alguém sendo atendido, está vivo. Senhor, tem misericórdia, cuida. Que ele possa ficar bem, que ele possa ir para casa. Oração o tempo inteiro, queridos, o tempo todo. Dentro de casa, nossa família, às vezes é uma palavra atravessada de um filho. Às vezes o cônjuge, a esposa, o esposo, dão uma palavra que magoa, mas dói. Dói. Ao invés de você entrar no embate, naquela discussão, peraí, não é assim? Clama. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Me entristeceu tanto essa palavra, Senhor, tem misericórdia. Queridos, é isso. O Senhor nos convida a orar o tempo inteiro. Quando somos afrontados, quando somos perseguidos, quando somos machucados, o Senhor nos convida, clame a mim, fale comigo, eu sou o Pai, eu sou o seu Pai. Ele nos convida a isso, queridos. Já encerrando, queridos, eu quero trazer algumas práticas para o nosso coração, tá bom? Para que a gente traga assim cativo em nosso coração algumas verdades. A vida cristã não é um passeio, é uma guerra espiritual. Queridos, desde que a gente tem aceitado Jesus como eterno, o único e eterno Salvador, muda. As coisas mudam. Inclusive, tem pessoas que viviam uma vida muito tranquila. Aceitou Jesus, o negócio ficou ruim para o lado deles. E muda. É guerra. Nós estamos em guerra.
como estamos aqui também de passagem. Nós sabemos para onde nós vamos. Isso não é motivo para nos assustar, mas é motivo para nos tornarmos vigilantes. Nós precisamos pedir a Deus um olhar, queridos, além do que o nosso olho humano enxerga. Eu não sei se vocês já pararam para observar, às vezes vocês estão diante de uma discussão familiar, às vezes um problema na igreja está acontecendo. Queridos, busque orientação de Deus e a gente vai conseguir olhar além do que está acontecendo. Uma mágoa, uma discussão, alguma coisa, peça orientação a Deus e você vai ver além. Você vai entender que não é contra aquela pessoa. Que não importa o que aquela pessoa está falando, é muito além. O diabo está tentando desestabilizar, está tentando trazer problema, dissensão, acabar com o culto. Por que a orientação que nós temos, vocês já viram aqui na igreja, qualquer igreja, quando nós estamos aqui pregando a palavra e cai alguém endemoniado aqui, quando alguém começa a dar problema, qual a orientação? Vocês sabem como é que é? A gente não fala assim, traz aqui para frente, que a gente vai conversar, expulsar. Pegue, diáconos, pegue essa pessoa e leve para algum lugar e ore e trabalhe com ela lá. Porque a gente sabe a cilada. Se traz alguém endemoniado, cuspindo, marimbondo aqui, acabou o culto a Deus? Acabou. Está todo mundo, acabou, a adoração acabou. Cilada, Começou a dar problema, a gente pega aqui, vamos lá, vai estribuchar em outro lugar, vamos lá, nós vamos orar e nós vamos expulsar em nome de Jesus, mas aqui dentro não. Aqui é adoração a Deus, amém? Aqui é adoração a Deus, não tem lugar para mais ninguém, Toda armadura deve ser usada, não existe cristão parcialmente protegido. Negligenciar uma área é abrir espaço para a vulnerabilidade. Então a gente entendeu que a gente precisa utilizar todas, são seis peças, todas elas. Não tem uma área que você pode dizer, não, gente, isso aqui eu sou fera, isso aqui eu garanto, então não precisa. Queridos, todas, eu preciso usar todas elas. Todos os dias eu tenho misericórdia da minha vida. Cuida da minha mente, Senhor. Não deixa minha mente ser contaminada. Cuida da minha mente, cuida do meu coração. Senhor, me ajude, todos os dias. A palavra e a oração caminham juntas. Quem ora sem conhecer as Escrituras corre o risco de ser guiado apenas pelas emoções. E a gente vê muitas pessoas sendo levadas pela emoção. Quando a gente fala assim, eu estou sentindo no meu coração. Hoje eu senti no meu coração que é melhor não ir à igreja. Coração enganoso, queridos, cuidado. Você acha que vai ter um dia em que o Espírito Santo vai dizer para você assim, não vá à minha casa, não vá. Não esteja em comunhão, fique em casa. Essa palavra eu nem gosto. Vocês gostam daquela fique em casa? Eu lembro logo do fique em casa. Então você acha que o Espírito Santo vai dizer para a gente assim, fique em casa, não vai não. Não esteja em comunhão com a igreja não. Não esteja adorando, me buscando. Não, fique em casa. Fica cultuando, cultivando os seus problemas, suas dores aí. Fica deitado aí. Não, ele não vai dizer isso. Quem conhece as Escrituras, mas não ora, torna-se frio e autossuficiente. Queridos, quanto mais nós buscamos e conhecemos a palavra de Deus, mais a gente entende que nós não somos nada. E isso é maravilhoso. Queridos, é dessa forma, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vê que você é um zero à esquerda. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê os seus pecados. Mas você vê o quanto você é errado. É algo tremendo isso. Só que é maravilhoso, porque quanto mais eu vejo que eu sou insuficiente, que eu sou falha, que eu sou errada, mais eu peço misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E mais eu quero andar colada com meu Deus. Mais eu quero andar colada com Ele. Permanecer firme glorifica a Deus. O chamado que o texto nos dá é da experiência que Jesus nos traz. É perseverar fielmente em Cristo até o fim. Queridos, não importa o que a gente vai passar. Graças a Deus que nós não sabemos o que vai acontecer o dia de amanhã. Glória a Deus por isso. Hoje nós estamos aqui. Pode ser que amanhã a gente não amanheça. O Senhor sabe todas as coisas. Eu só preciso permanecer firme um dia de cada vez.
Eu vou vencendo um dia de cada vez. Eu vou agradecendo a Deus um dia de cada vez. Colocando diante do Senhor a minha luta por dia. Não precisa fazer um pacote e entregar, não. Por dia. Senhor, obrigada, porque a luta de hoje é essa. Essa aqui. Amanhã as coisas vão mudando. O Senhor vai dando vitória. O Senhor vai dando livramento. E nós vamos caminhando. Para concluir, queridos. A armadura de Deus revela que o Senhor não nos deixa desprotegidos diante da batalha espiritual. Cristo nos concede tudo que é necessário para que a gente permaneça firme. Queridos, nós acabamos de ver. Efésios 6, 10 a 18, leiam em casa. Não precisamos ter medo do inferno. Não precisamos ter medo porque o diabo ele está ao nosso derredor como leão. Não tenho medo. Eu só preciso ser vigilante. Eu só preciso estar atenta. A nossa vitória não está em nossas técnicas, fórmula ou força. A gente já entendeu isso. Mas é em viver unidos ao Senhor, alimentados por sua palavra e dependente de oração. Eu preciso depender da oração, queridos. Eu preciso me colocar diante de Deus, orando e clamando todos os dias. Em todo tempo. Em todo tempo. Paulo escreveu em Romanos 8,37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Queridos, glória a Deus, amém? Queridos, nós somos mais que vencedores. O diabo sabe disso, é por isso que ele quer nos atormentar, tirar nossa paz. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos para onde nós vamos quando tudo isso acabar. E nós vamos ficar firmados nisso. Eu sei para onde eu vou, eu não sou daqui. E não importa a luta que eu passe, não importa a batalha que eu trave, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Então, queridos, como igreja, que possamos permanecer firmes, revestidos de toda a armadura de Deus, até o dia em que a batalha cessará. Queridos, vai ter fim. A luta vai ter fim. A nossa dificuldade, as nossas guerras terão fim. Nosso cansaço terá fim. E aí, queridos, nós estaremos para sempre com Cristo, que é o capitão da nossa salvação. Amém, queridos? Queridos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue nos fortalecendo. Que a gente não venha esmorecer. Não haja batalha, não haja luta, não haja nada que vá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, amém?